Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de um problema que muita gente disse até um tempo atrás que era de criança, mas a gente percebe que é um problema geral de crianças e adultos. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Eu tava vendo um vídeo que caiu no meu feed de um booktuber lá da rede social, famosinha, que ele tava falando sobre a questão da falta de foco das pessoas, no sentido do excesso de telas. E o que acontece? Ele repetiu aquilo que eu disse no começo do vídeo, que não é só um problema relacionado às nossas crianças, mas também de adultos e até mesmo de idosos. É um negócio assim muito bizarro, muito louco. E aí o que acontece? Isso daí me trouxe duas coisas. Primeiro, um viés de confirmação dentro da fala dele ali. Foi um programa que ele foi, num determinado canal de TV. E aí me veio primeiro um viés de confirmação sobre isso, porque é como eu sempre venho falando, ler e escrever nunca foi tão importante nos nossos tempos, principalmente com essas telas todas, essa tecnologia toda que vai fragmentando a nossa atenção. E ele fala desse quesito da fragmentação da atenção através disso daqui que você está vendo no meu vídeo, justamente pelo fato de que muitas vezes a pessoa não consegue se concentrar para uma determinada leitura. Muitas vezes o foco foge, ela acaba pensando em outra coisa e subsequentemente acaba prejudicando ela nesse hábito das suas leituras. Eu mesmo às vezes de vez em quando tenho esse problema, e é porque eu não uso o celular tanto assim, mas estou querendo utilizar cada vez menos, ou seja, somente para aquilo que é necessário, que são meus trabalhos aqui na rede e subsequentemente outras particularidades. Aí você imagina alguém que tem esse tipo de problema? É um negócio assim bizarro e louco. Então por isso que essa parte, primeiro, me trouxe esse viés de confirmação. E em segundo, me fez lembrar esse livro aqui do Daniel Goleman, Foco. Pois é, que é um livro muito bem recomendado, famosinho até, best-seller. E ele recomenda muito essa questão de como você treinar a sua atenção. E ele citou no próprio vídeo que até idosos estão com esse problema do quesito da atenção fragmentada, porque eles já tinham uma debilidade por conta da idade, mas aí veio a internet com todo o seu poder ao longo do tempo, fazendo com que até mesmo pessoas de terceira e até mesmo quarta idade tenham celulares desse tipo aqui. E aí o que acontece? No próprio livro do Goleman, ele fala uma coisa sobre esse quesito da atenção fragmentada, que assim, de tanto a gente ficar apregado, digamos assim, como diz o bom cearense, nas telas, focado em rede social o tempo todo, a gente percebe que a gente tem até problemas no sentido de interações sociais, não só no sentido de isolamento, mas no sentido de etiqueta comportamental. Vou dar um exemplo aqui ainda dentro dessa questão mais familiar, mais dentro da terceira idade. Você lembra aquele tipo de parente que muitas vezes é um pouco mais velho, no caso tem 60, 70 anos, e muitas vezes vem com algum tipo de opinião, muitas vezes invasiva, contra alguma coisa tua, seja aparência, seja comportamento, qualquer outra coisa assim do tipo? Exemplo, você mulher que vai para casa de um tio que é mais velho e tem 70 anos, por exemplo. E aí ele vai olhar para tua vestimenta assim, vixe, que negócio é esse daí, mulher? Use uma vestimenta melhor, não é assim não. E você fica muito incomodada porque aquele tipo de opinião foi muito invasiva. Pois é, algumas vezes esse tipo de situação pode advir justamente porque esse tipo de pessoa está muito focalizada nas redes sociais, passando feed, rolando feed literalmente, e subsequentemente tem a sua atenção fragmentada e não consegue desenvolver essa questão do seu intelecto para o foco. Até mesmo o próprio booktuber desse vídeo, ele fala de um título que ele diz a seguinte coisa: me dê um copo de tédio, por favor. Tipo isso, eu não me recordo exatamente a frase, mas ele fala muito dessa questão do tédio, porque essa coisa de nos entediar faz com que a gente desenvolva a nossa criatividade, a nossa atenção e subsequentemente o nosso foco para aquilo que importa. E muitas vezes quando alguém mais velho, ou até mesmo alguém da nossa idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo,
tem esse tipo de opinião que fere uma convenção social, ou seja, ela incomoda e pratica uma falta de postura perante as pessoas, simplesmente é porque um dos sintomas está focado nesse quesito do excesso de telas. Ou seja, a atenção dela está tão fragmentada, que ela não tem uma noção real de interação social, daquilo que é certo e o que é errado dentro dessas respectivas interações. Ou seja, esse tipo de problema também pode advir desse problema do excesso de telas. E é um negócio assim muito bizarro, muito louco, tanto que eu tive que reler os pontos que aqui eu marquei nesse livro do Daniel Goleman, Foco, que, cara, realmente é muito bizarro, é muito louco. E essa questão da atenção fragmentada, ela de fato não só nos prejudica na nossa vida pessoal e profissional, mas focando aqui no nosso mundo, também nas nossas leituras. E que cada vez mais a gente tenha isso em mente, que ler e escrever nunca foi tão importante nos dias atuais, até porque a gente precisa de atenção, a gente precisa de foco para com aquilo que é importante para nossas vidas, independente se isso esteja no trabalho ou na vida pessoal, mas que dentro desses dois a gente consiga manter um equilíbrio e uma coisa atencional, digamos assim, uma coisa de atenção com intenção, digamos assim, para que a gente de fato possa dar a devida atenção adequada àquilo que nos importa, e não de uma maneira do tipo, bicho, tô olhando para esse negócio aqui, depois tô olhando para o celular, tô olhando para isso, depois para aquilo, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo. Ou seja, essa questão que eu já falei dentro do vídeo, que é da atenção fragmentada, que o próprio Goleman fala disso dentro do livro Foco. E é isso, né? Pois é. Já deixei esse vídeo aqui para vocês sobre foco, atenção. E se vocês gostaram dele, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar seus comentários aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, discorda, se você passa por algum tipo de situação do tipo, já passou. Deixa aqui nos comentários para a gente poder dialogar um pouco sobre. E clica no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal. Então, é isso. Até o próximo vídeo.